Intimidade. Intimidade é um assunto bem delicado, né? Principalmente no mundo de hoje, que a gente vive, onde as pessoas querem o mínimo de contato possível, né? Querem um mínimo de intimidade possível, querem se envolver pouco com as coisas, com instituições, em relacionamentos e com pessoas. Eu sei disso. E é por isso que eu acho que esse é um assunto muito pertinente para a gente conversar. Intimidade com Deus vai além disso. Vai além disso. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês essa noite. Você se considera uma pessoa íntima desse Deus? Você tem intimidade com Deus? Você vive essa intimidade no seu dia a dia, no seu cotidiano? Responda para si mesmo. Se você não tem, você quer essa intimidade? Você aceita esse desafio de construir uma relação íntima com esse Deus? Porque é preciso aceitar o desafio. E é um grande desafio construir intimidade. Você quer ter essa intimidade? E se você quer, e se você tem tentado, o que tem te impedido? O que tem impedido você de construir essa intimidade com Deus? Faça essas 3 perguntas para você mesmo aí. Você tem intimidade? Você quer intimidade? E o que te impede? Quero começar a dizer para vocês que, primeiramente, Deus quer ser íntimo de você. Deus quer ter intimidade com você. Ele está o tempo todo buscando ter intimidade contigo. E eu queria ler com vocês Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo na porta da sua vida. Ele está batendo o tempo todo na sua porta. Você já abriu a porta para Ele? Quantas vezes você abriu a porta para Ele? E quantas vezes você abriu e foi confrontado por uma dúvida, por um medo e fechou a porta novamente? Ele quer ser íntimo de você. Ele anseia por isso. Abra a porta do seu coração. Ele está batendo o tempo todo. E a gente ouve isso aqui várias vezes. Deus fala com a gente o tempo inteiro. E Ele está o tempo todo batendo na porta do nosso coração, da nossa vida. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a segunda coisa é que Deus, Ele já fez tudo que Ele tinha de fazer para ser íntimo de você. Tudo que era necessário, tudo que era preciso, já foi feito por Ele. Ele já fez. Queria ler com vocês 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Ele já nos deu pleno conhecimento. Tudo em relação ao amor, à vida e à piedade, Ele já revelou. Ele já fez tudo. É por isso que Ele está batendo a porta. E essa atitude, agora, é nossa, de caminharmos em direção a Ele. Ele já fez tudo. E Ele está esperando. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus
Aproxime-se de Deus, caminhe em direção a Ele, e Ele se aproximará de você. O que é que tem te impedido de fazer esse movimento de aproximação a esse Deus? O que é que tem te segurado? O que é que tem te travado? Ele já veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para isso. Ele nos deixou o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos testifica. O Espírito Santo, Ele está aqui. E mais uma vez Ele está falando com você. Quem sabe Ele já falou com você em outras diversas oportunidades. E quem sabe, na noite de hoje, seja a noite que você realmente vai abrir os seus ouvidos espirituais para escutá-lo e para recebê-lo. Você quer ter intimidade com Deus? O que é que tem te impedido? Talvez a falta de fé. Talvez a incredulidade, a falta de fé. Por algo que você passou. Talvez por suas convicções muito fortes. Talvez você seja uma pessoa da ciência, uma pessoa eloquente. E essa conversa com esse ser espiritual seja algo muito estranho para você. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Leandro Carnal, né? Vocês devem conhecer esse filósofo muito conhecido. E ele é bem legal, assim, de verdade. E ele falou que durante uma prece numa capela onde ele estava, ele simplesmente começou a duvidar. Ele começou a achar de que aquilo era em vão, que ele estava falando ao vento, simplesmente. Que aquilo não ecoava. E é por isso que eu preciso ler com vocês Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A motivação da sua busca a esse Deus não é a recompensa, mas Ele é galardoador daqueles que creem. Ele recompensa aqueles que creem. E eu entendo, muitas vezes a gente vai passar por diversas situações, perdas, tristezas, uma demissão, um término de relacionamento. Isso nos causa incredulidade. E essa incredulidade vai crescendo no nosso coração. E a gente vai perdendo a fé nesse Deus. A gente vai perdendo a fé em Jesus. Mas eu digo para você, tenha fé. É preciso crer. E Ele vai recompensar a sua crença. Ele vai recompensar a sua fé. Tem um exemplo na minha família, que é de uma tia minha muito amada, muito querida, que é a tia Fatinha. Ela parece demais com a mãe do Fernando Shoa, inclusive. E ela é uma mulher de Deus, assim, muito, muito dedicada. E toda vida que eu falo com ela, pergunto algo sobre ela, tipo, a senhora está onde, tia? Está com quem? Ela fala assim sempre, só eu e Deus, meu filho. Só eu e Deus. Independente do que ela passa, independente do que ela vive, ela sempre fala, só eu e Deus. Porque naquele momento, geograficamente falando, não tem ninguém fisicamente com ela. Mas ela crê que Deus está com ela. Ela nunca deixou de crer. E ela sempre fala, estou aqui, meu filho, só eu e Deus. Existem duas maneiras de você viver essa vida. Uma é você olhar para tudo e não conseguir enxergar Deus em nada. A outra é você olhar e ver Deus nos mínimos detalhes. Você ver Deus em tudo. No ar, na natureza, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nas pessoas. Eu, e acredito que
a maioria das pessoas aqui, optamos por isso. De tentarmos enxergar esse Deus em tudo. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. É necessário esse exercício de fé. E a fé ela é como um músculo que precisa constantemente ser exercitado. Se você não exercita a sua fé, ela se atrofia. Comecei esse ano, não consegui voltar ainda a treinar, e estou começando a sentir, cara. O músculo ele precisa estar em atividade. Ele precisa estar em constante atividade. A fé não é diferente. Ela precisa ser constantemente exercitada. E às vezes pela sua falta de exercício, pelo seu sedentarismo espiritual, a fé dentro de você vai minguando, vai apagando, vai morrendo. Porque você passou a viver comumente, como qualquer outra pessoa. Mas eu te desafio a exercitar a sua fé. Exercite-a diariamente, constantemente. Exercite a sua fé. Talvez você esteja com dificuldade de estreitar esse laço de intimidade com Deus por conta da ideia deturpada que você tem dele. Talvez você comprou uma ideia de um Deus mau, de um Deus que está sempre te julgando, de um Deus perverso, carrasco. Talvez te venderam essa imagem e por um motivo ou outro você acabou comprando isso. E essa imagem desse Deus julgador que está o tempo todo batendo na sua cabeça te impede de querer algo mais profundo com Ele. Quem quer um relacionamento com uma pessoa assim? Quem quer um relacionamento abusivo conscientemente? Ninguém quer. E talvez isso esteja te impedindo de ser mais íntimo, mais próximo desse Deus. No Salmo 100, versículo 5, a Bíblia fala que: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não deixe de acreditar na bondade de Deus, porque você vive uma realidade cruel. E a gente vive uma realidade cruel. A gente vive num mundo muito complicado, num mundo muito difícil. Mas não deixe de acreditar na bondade desse Deus. Em João, capítulo 14, diz o seguinte: o meu xará Filipe, ele perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você quer conhecer mais esse Deus e se desvencilhar dessa figura do carrasco que foi te vendida? Conheça Jesus de Nazaré. Leia os evangelhos. Observe a obra de Jesus, o testemunho de Jesus. Você quer ter a imagem correta desse Deus? Já foi revelado em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a essência de quem Deus é. Você olha para Ele e você vai entender melhor esse Deus do qual Salmo 100 fala. Quão maravilhoso e redentor foi o testemunho e a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso. Esqueça esse Deus que te venderam, que a religião te vendeu. E a religião vende tanta coisa errada para a gente e a gente compra. Esqueça esse Deus que a religião te vendeu. Olhe para Jesus Cristo de Nazaré. Que os seus olhos estejam sempre voltados para Ele.
E o assunto talvez mais forte seja, o tópico mais forte seja familiaridade. E eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo a partir do verso 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Até então, Jesus estava lá pregando em Nazaré, e inicialmente as pessoas estavam admiradas com Jesus, com os feitos, com os milagres, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele pregava. Mas aí começa uma indagação, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus estava em Nazaré, sua cidade, onde as pessoas o conheciam. E aí entra aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, dentre outras coisas. As pessoas começaram a duvidar de Jesus, porque Jesus era primo de alguém, vizinho de alguém, era próximo a eles, conviveu com eles ali durante a infância, durante muitos anos. E eles começaram a se perguntar, não é esse Jesus aqui, filho de José e de Maria, o carpinteiro? Entendam, o que afastou aquelas pessoas de Jesus foi a familiaridade que elas tinham com Jesus. Jesus era alguém familiar, alguém muito próximo. E esse alguém muito próximo deles começou a se destacar. E talvez você tenha uma história com isso, né? Dentro da sua casa, talvez. Talvez você foi uma pessoa que começou a se destacar dentro do seu lar e as pessoas começaram a te oprimir. Assim foi com Jesus aqui. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E o pior de tudo vem em sequência. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus não ficou admirado por algo legal em Nazaré. Ele ficou admirado pela incredulidade. Do que Jesus tem se admirado de você? Ele tem se admirado do amigo que você é? Do ser humano que você é? Ou ele tem se admirado da sua incredulidade? Muitas vezes a gente está acostumado com a imagem de Jesus, porque a gente vem em uma celebração dominical, porque a gente tem algum contato com a Bíblia, algum conhecimento bíblico, porque na nossa casa a gente foi criado, talvez a gente nasceu num lar cristão, você nasceu num lar cristão, mas você só está familiarizado com a imagem de Jesus. Assim como eu estive. Eu nasci num lar cristão. E durante muito tempo, eu era apenas familiarizado com a imagem de Jesus Cristo. Podia perguntar qualquer coisa da Bíblia para mim que eu saberia responder. Agora, não sei se aquele Felipe estava sendo admirado por Jesus, por quem eu era. Talvez eu estivesse sendo admirado pela minha incredulidade, porque eu apenas era familiar de Jesus. Alguém que conhecia a história dele, alguém que os pais ensinaram sobre ele, mas não existia ainda um relacionamento de fato e de verdade. Eu ainda não tinha conhecido esse Deus. A oração que eu faço nessa noite é que os nossos corações
sejam como os corações dessa galera que esteve conosco lá no Acamp. Que corações quebrantados dessa galera. Que corações quebrantados. Muitos ali estavam familiarizados com a imagem de Jesus, mas ainda não tinham sido tocados por Ele. Ainda não eram íntimos dele. Conheciam histórias da Bíblia, vinham aqui para um culto, uma celebração dominical, mas ainda não eram íntimos desse Jesus. Talvez a gente esteja vivendo isso. Apenas um mais do mesmo, uma repetição. Você vem aqui, recebe uma mensagem, recebe uma palavra, volta para sua casa, vive sua semana e entra nesse ciclo. Mas durante o seu dia a dia, quando você se deita na cama, você tem esse relacionamento com Deus? Você realmente é íntimo desse Deus? Ou ele é apenas mais um objeto alegórico na sua casa? Ou ele é apenas mais um objeto alegórico no seu coração, na sua mente? A gente banalizou o que é sagrado. A gente banalizou as relações. Às vezes tem algum adolescente que vai tendo pequenas conquistas dentro do seu lar, dentro da sua casa, e isso não é vibrado, sabe? Porque foi banalizado a relação. A relação foi banalizada. E a gente faz isso com Deus. A gente banaliza a relação com Deus. A gente banaliza o que é sagrado. Algo que é tão valioso, algo que é tão transcendental, tão importante, mas a gente trata religiosamente. Apenas pelo hábito da religiosidade. E o desafio que eu tenho para a gente nessa noite é que a gente venha quebrar as correntes da religiosidade, que a gente venha viver de fato e de verdade uma intimidade com esse Deus. Isso vai fazer diferença. Não você vir aqui cultuar todos os domingos, não você apenas conhecer a Bíblia, mas você ser íntimo do Jesus Cristo de Nazaré, de fato e de verdade. A familiaridade, ela gera incredulidade. Ela vai gerar isso dentro de você. A familiarização com esse Deus só vai gerar isso. Incredulidade. Mas a intimidade, ela vai gerar fé. E a fé vai gerar intimidade. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Se achegue a esse Deus. Se achegue a esse Deus. Busque a esse Deus. E Ele com certeza fará esse movimento em direção de você. Como eu já disse aqui inicialmente, Ele já fez tudo. Ele está apenas esperando você dar os primeiros passos em direção a Ele. Amém? A gente vive numa realidade de extremos, né? De religiosidade total, beirando a loucura, e uma total descrença. E é isso que nos vendem o tempo todo, que a mídia joga pra gente. Ou a gente tem muitos canais de igreja na TV, ou a gente tem uma mídia que não está nem aí para o lado espiritual e a vida espiritual. Vivemos nesses extremos. E esses extremos estão o tempo todo brigando pela gente, pela nossa atenção, pelo nosso coração, pela nossa vida. Vamos encontrar um caminho no meio de tudo isso. E o caminho no meio de tudo isso é Jesus Cristo. É uma relação com Ele. Uma relação verdadeira com Ele. Uma relação verdadeira com Ele. Queria ler com vocês Tiago, capítulo 2, que diz o seguinte: cumpre-se assim a escritura que diz: Abraão
creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu quero muito ser chamado amigo de Deus. Quero muito que vocês sejam chamados de amigas e amigos de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Jesus diz em João, capítulo 15, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês perceberam aí a diferença? Ele é o rei, e ele poderia nos chamar de servos, e ele poderia ter apenas uma relação de servo com o Senhor, mas não é isso que ele busca, não é isso que ele procura. Ele procura ter essa relação de amizade, ele quer te chamar de amigo. Ele quer te chamar de amigo. É assim que ele quer te tratar, como amigo, não como servo, mas como amigo. Que maravilhoso é isso. Que maravilhoso é isso. Assim como Abraão, que possamos ser chamados amigos de Deus. Não apenas um frequentador de igreja, não um religioso, mas sim amigos de Jesus Cristo. Que esse seja o profundo desejo do nosso coração, de sermos amigos de Jesus Cristo e sermos conhecidos como seus amigos. Que não sejamos admirados por Ele pela nossa incredulidade, mas que sejamos admirados por Ele pela amizade e pelo relacionamento que nós estamos construindo com Ele. Em Jó, capítulo 42 fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, assim como eu, assim como talvez alguns aqui, conhecia muito esse Deus, de ouvir falar, de ouvir as suas histórias, de ouvir os seus feitos miraculosos, mas ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Ainda não tinha tido, de fato, um encontro com esse Deus. E a oração que eu faço nessa noite é que nós tenhamos esse encontro com Deus, para que Ele não seja apenas mais uma história que a gente escuta, que a gente vai conhecer e que a gente vai ficar admirado por ela, mas que Ele seja de fato e de verdade o nosso Deus, nosso amigo. Essa é a oração que eu faço, que a gente o conheça de fato e de verdade, que nós venhamos a cada dia construir essa relação de intimidade com esse Deus, que possamos espiritualizar as nossas relações. E muitas vezes a gente também não faz isso. E espirituar até as nossas relações nos aproximam desse Deus, porque muitas vezes você vai encontrar Deus na relação com o próximo, com alguém que caminha com você, com alguém que conhece suas dores, e alguém que vai te direcionar, que vai te ajudar a prosperar espiritualmente nos caminhos de Deus. Alguém que junto com você vai trilhar essa relação de intimidade. Às vezes a gente tem tantas relações, tantas amizades, mas nenhuma delas é espiritual, nenhuma delas aponta para esse caminho de conhecimento de Jesus, de quem Ele é. Que possamos construir relações espirituais que apontem para Jesus, que apontem para o Jesus de Nazaré. Amém?